Seu Daniel, desde 2015, nós do IPCOI temos a honra de medir o NPS e a satisfação dos clientes da Megasoft. Durante todos esses anos, a gente tem acompanhado aí a evolução, o crescimento desse resultado. E a gente sabe que não é fácil chegar nesse patamar tão diferenciado. E para a gente, a Megasoft é um case de sucesso. Um NPS de 82,4 é um case realmente. E a gente quer ouvir um pouquinho do senhor, na opinião do senhor, a importância de medir, né, a experiência do cliente, a importância de acompanhar de perto essa satisfação, e conta pra gente um pouquinho qual o motivo, né, o que vocês têm feito internamente para conquistar resultados tão bons, e um pouquinho aí da avaliação do nosso trabalho também. Então, fica à vontade para contar para a gente um pouquinho. Primeiramente, eu não via assim, necessidade de avaliação. Depois a gente foi aprendendo que a gente tinha que saber o que o cliente estava pensando, né? Quando a empresa foi fundada, ela foi fundada com a gente tinha um propósito, né? Um propósito de fazer com que o cliente desenvolvesse o seu trabalho com maior rapidez, mas com eficiência e com segurança. E com o passar do tempo, a gente começou a pensar, será o que o cliente está pensando? Qual é o pensamento do nosso cliente, né? Então houve a necessidade da gente entender um pouco, porque a gente tem a concorrência, né, mais grande. Então a gente percebeu que se tivesse uma amizade mais íntima entre nós e o nosso cliente, já seria um ponto muito grande desse cliente continuar com a gente. Então a gente começou a trabalhar com isso, facilitar a vida do cliente, ter interesse em resolver as questões que ele tem. Primeiro descobrir qual era o problema dele. E como que a gente ia ajudar esse cliente? Então a gente descobriu, a gente começou a andar lá para junto com os clientes, começou a viver lá dentro. Eu dormi muitas vezes em casa de prefeito, em casa de contador, no interior. A gente teve alguns momentos bem próximos aí no início. Então a gente descobriu a dificuldade, desde comprar equipamentos, a gente teve esse carinho de início. De conhecer, né, a necessidade do cliente. A necessidade, então a gente passou a desenvolver coisas que ajudariam o cliente naquelas necessidades. Então eu acho ouvir o cliente, né, então, e estar preocupado em atender. Certo, então eu acho que isso foi um ponto muito grande. Inclusive eles falam isso para a gente até hoje, né, que o que eles gostam, né, às vezes tem coisas que eles não estão muito satisfeitos, mas eles fazem avaliação e falam, não vamos sair porque tem essa outra parte inteirinha, que a gente faz parte da família lá, que eles não deixam a gente na mão. Então eu acho que tem o produto, mas tem o carinho e a preocupação da empresa em não deixar esse cliente sem resolver suas questões, né? Medir é muito importante, né? A gente saber o qual que é a percepção do cliente, qual que é o sentimento do cliente em relação à empresa, acho que é muito importante, né? A gente, por um bom tempo, a gente trabalhou sem fazer pesquisa, sem medir, a gente tinha, assim, o feedback de um e de outro, a gente tinha, assim, uma percepção do que estava acontecendo, de qual que era, assim, o nível de satisfação das pessoas, mas a gente não tinha isso em números, né? E os números, eles falam muito, né? Então a gente tem condição de analisar esses números, analisar esses depoimentos. E o que é interessante também da pesquisa é que, além dela dar o número do resultado, qual que é o índice da empresa, mas eu acho que tem algo que é muito mais precioso do que esse resultado, que é o depoimento de cada um, né? E são depoimentos ricos, né, Osama? Que vocês conseguem ver ali o motivo do elogio, né, o motivo da nota boa e também o motivo ali da insatisfação quando surge, né? Exatamente. Então aquela planilha, eu acho que ela é muito rica, muito, muito preciosa para a gente, porque você tem condição de ver, de analisar e tudo. Porque, assim, quando a gente analisa, muitas vezes a gente tem um cliente que ele dá a nota 10 para o produto, ou dá 10 para o suporte,
mas ele fala assim, olha, mas isso aqui poderia mudar, né, no depoimento dele. Ou às vezes ele dá até uma nota mais baixa, mas ele fala assim, olha, o ponto forte, isso aqui é legal e tal, e precisa melhorar isso. Então, assim, eu acho que esse tipo de informação, ela é muito rica. Analisar aquela planilha, analisar aqueles depoimentos e tudo, e entender o que é o sofrimento do cliente, eu acho que é muito importante, né? E esse é um grande diferencial que eu vejo na Megasoft também, esse acompanhamento do resultado ali, dia a dia. A diretoria envolvida, os gestores envolvidos nesse resultado e acompanhando e tratando esse resultado de perto. Não é uma pesquisa só para ter o número, né? É um acompanhamento. A gente vê na fala de vocês e vê no dia a dia, na prática, esse acompanhamento real dos resultados da pesquisa. Isso faz toda a diferença. Sim, com certeza. E assim, um dos nossos valores, um dos nossos valores não, a nossa missão é facilitar o seu trabalho com segurança, né? E a gente fazia isso quando eu, o Daniel, o André visitávamos a prefeitura e conhecia ali na realidade do dia a dia do trabalho, né? A empresa foi crescendo e a gente perdeu um pouco essa condição de estar visitando todo mundo, saber como é o trabalho e tudo e tal. E aí a gente procura sempre, então, fazer com que essa informação do cliente chegue até nós, seja através do suporte, seja através da visita do comercial e tudo, e agora com a pesquisa, que já tem aí 7 anos que estamos fazendo essa pesquisa e tal, e acompanhando esse processo. Então isso nos ajuda a entender qual que é o sofrimento lá, a dor do cliente, para que a gente possa, de alguma forma, sanar, de alguma forma melhorar e facilitar esse trabalho com toda a segurança que a gente procura apresentar. Então, assim, o que a gente tem feito para se manter nesse índice é exatamente acompanhar os depoimentos, acompanhar a planilha, acompanhar as necessidades, acompanhar aquilo que vocês pesquisam, que vocês conversam lá, que vocês tiram, extraem do cliente, e aí a gente faz essa validação, ela é constante aqui na empresa. Então, chegou um relatório, a gente já cai para cima dele. Vamos embora, vamos resolver. O que tem aqui? O que tem aqui de novo? O que tem aqui de interessante? Né? Então, a gente já chama a equipe de liderança e tá, olha aqui, olha, fulano não, porque a gente não tem, assim, não é, ela é, como vamos dizer assim, as pessoas têm o direito de falar. A imparcialidade, o anonimato de cada um deles lá. Então, assim, mas a gente quer saber, não é quem falou mal ou quem falou bem, a gente não quer saber isso. A gente quer saber o que a gente precisa melhorar, é isso que a gente quer saber. Então, por isso, assim, cada vez que chega aquelas planilhas e tudo, então vamos analisar, vamos ver o que precisa ser feito, vamos ver o que precisa melhorar e tudo, para que a gente possa crescer, né? E o trabalho da IPCOI é extraordinário nesse ponto. Por quê? Porque, primeiro assim, vocês vão lá e conversam mesmo, né? Ligam e falam com o pessoal, conversa com o pessoal e tal. E se não deu certo, liga de novo. Se não deu certo, liga de novo. Então, a gente passa aí 900 pessoas para vocês ligarem. E aí, vocês ficam aí fazendo as tentativas e ligando, assim. E traz assim, uma informação, assim, muito pessoal, eu acho, né? E fidedigna também, né? Com altíssimo índice de confiança dos resultados. Exatamente. A gente finalizou 900 entrevistas, então, é uma pesquisa que tem assim, um índice de confiança de 99% e margem de erro de 1,7 pontos percentuais. Então, ou seja, estatisticamente é altamente confiável mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, realmente assim, a gente está muito satisfeito com o trabalho da IPCOI e tudo, e assim, eu gosto de conversar com você, principalmente assim, porque assim, você acredita no que você faz, você acredita naquilo que você está propondo ali, na pesquisa que você está fazendo, e a sua empolgação, a sua vontade de fazer, de melhorar e tudo, isso até ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a se empolgar também, à vontade. Então, assim, a IPCOI e você, principalmente, a sua equipe toda aqui e tudo, realmente é uma empresa extraordinária também. Eu com certeza daria 10 e indicaria para qualquer um o trabalho de vocês, porque realmente
tem valido muito a pena nesses 7 anos que estamos fazendo a pesquisa e vamos continuar aí por enquanto Deus ainda permitir que a gente continue. Que maravilha, José Ozanam. Eu fico feliz, assim, até emocionada de ouvir o depoimento de vocês. Eu realmente acredito muito no que eu faço, quero envelhecer trabalhando com pesquisa, quero ser melhor cada dia trabalhando com isso e procuro trazer para o nosso time pessoas que têm também esses mesmos valores. E para a gente é uma alegria muito grande ter empresas, ter clientes tão especiais e tão maravilhosos como vocês. E um case de sucesso como esse, não é por acaso que a gente está tão feliz e comemorando esse resultado, entregando mais uma vez um troféu de excelência para vocês em relação a NPS e satisfação dos clientes. Então, é só gratidão e parabenizar pelo trabalho bem feito que vocês fazem aí ao longo dos anos. Laura, a gente sempre teve muito cuidado de tentar ouvir o cliente, mas quando a quantidade de clientes é tão grande, a gente fica com a sensação de que está caminhando para um lado, mas não tem a certeza, né? E foi a partir daí que a gente teve essa necessidade e essa busca de ir atrás do IPCOI. E tem sido uma surpresa mais positiva do que a gente poderia imaginar. Não sei se a gente tem a sorte de ter os melhores clientes, talvez eles tenham todos caídos aqui com a gente. Mas a empresa sempre teve muito esse cuidado de ouvir e de atender e de trabalhar para o cliente. Essa é a nossa missão, é de trabalhar com seriedade e facilitar de fato o serviço dele. E eu acho que quando a gente faz a pesquisa, vocês levantam os números, vocês conseguem entrar em contato com todo mundo, as pessoas estão disponíveis para poder nos avaliar. Eu acho que isso é o resultado dessa missão que a gente tem, né, de alcançar esse trabalho. Mas a gente só consegue entender tudo isso quando, de fato, essas pessoas conseguem ser ouvidas, né? E a gente não conseguia fazer isso com todo mundo. Claro que tem os clientes que estão mais próximos, aqueles que falam mais e a gente tem mais possibilidade de conversar e entender o que está acontecendo, mas isso não acontece com 90%, né? Nem com todos. Não tem jeito. Nem com 50%. E a pesquisa chega lá, com esse propósito de ouvir, né? A pesquisa chega onde a gente não consegue, chega no que reclama sozinho, no que fica satisfeito sozinho, e aquela pessoa que às vezes não tem a disponibilidade de estar aqui, né? Então é muito importante, não tem como a gente caminhar a empresa sem estar ouvindo o cliente. E não tem como a gente ouvir o cliente sem ter uma empresa fazendo esse papel para a gente, né? A decisão de, desde 2015, estar com vocês, ouvindo os nossos clientes, não é para a gente poder conquistar nenhuma certificação, não é esse o objetivo. Essa é a consequência, né? Mas é mesmo para que eles entendam a importância deles para a Megasoft, a importância da opinião deles, a importância de nosso serviço está chegando lá do jeito que a gente imagina, que é para, de fato, atender a necessidade. A gente procurou vocês há 7, 8 anos atrás, né? Devido a uma indicação que a gente teve. A gente estava com um consultor aqui que prestava serviço para uma empresa que vocês já faziam essa pesquisa. E eu me interessei, falei, cara, que bacana, a gente precisa ver em que nível de qualidade a gente está, né? Antigamente, a gente tinha conceitos de qualidade de software. Então, era CMM, certificações e tal, e a gente sempre pensou nisso, desde a faculdade, né? Poxa, a gente vai ter um software que vai ser avaliado com índices de qualidade, de excelência e tal. Porém, o tempo foi passando, a gente sempre procurou ter produtos que atendam ao cliente, que de fato sejam bons, que atendam, mas que tenham excelência tanto no produto quanto no serviço, só que a gente não tinha nenhuma medição, né? E quando de fato o consultor falou que teria essa possibilidade, que a empresa estava fazendo, que o índice deles era bacana, que tinha esse acompanhamento e tal, eu me interessei, falei, não,
Vamos trazer para a gente conhecer como que é feito, como eles trabalham. Isso, de fato, nos ajudou até na escolha da empresa ser uma empresa que tem transparência também. Eu acho que a grande discussão nossa aqui é que quando tem uma nota ruim, isso dói, mas a gente acha que isso tem que ser mantido. Eu lembro que a gente teve uma nota ruim, né? E eu falei assim, olha, isso aqui não foi legal porque foi uma pessoa que, de fato, acho que não estava... Não lembro o que era exatamente. Você falou, olha, a gente vai ter que remover todos esses mesmos padrões. Eu falei, pode remover. E os outros padrões eram 10. Não sei se você lembra disso. Eu olhei e falei, pô, por um detrator eu perdi 2, 3, 10 aqui. Mas eu prefiro assim, né? A diretoria, a gente está sempre alinhado. Vocês olham o positivo e também as críticas, né? Estão dispostos a olhar. Na verdade, a gente tem uma política aqui que a gente não vê só os detratores. A gente vê todos os depoimentos. Os depoimentos são os mais ricos. Se a gente tivesse com o NPS hoje de 68, a gente começou com 64, foi a 70. Eu ainda estaria satisfeito, porque a gente está tendo um feedback muito rico ali junto com o cliente. Ele traz essa informação para nós, né? E a gente talvez até saiba que isso esteja acontecendo, mas ouvir da boca do próprio cliente é melhor, eu acho que é mais valoroso, né? Então, assim, o que a gente faz internamente? A gente vê o que é que está acontecendo, não de forma pontual. A gente vê que aquilo é uma tendência, é uma coisa negativa que está acontecendo e é uma tendência de todos os clientes estarem com essa mesma insatisfação. Seja ele que deu nota 10, 8, seja um detrator, seja um neutro, seja um cara... A gente tem muita resposta de 10 e com uma crítica. Isso é ótimo, a gente fala, pô, o cara tá dando 10, mas tá falando assim, olha isso aqui para mim. Então a gente verifica o tempo todo o que está acontecendo com o cliente, não reporta diretamente ao cliente, desde que seja uma coisa muito pontual. A gente tenta resolver para todos, eu falei ali agora. A gente não trata o cliente menor diferente do maior. Todos são pessoas que precisam de atendimento. Quando chega uma crítica, a gente não olha de qual prefeitura foi e quem fez a crítica. A gente valida se aquilo realmente está acontecendo. Às vezes acontece que talvez não está acontecendo, foi pontual. Mas quando isso está acontecendo de forma muito frequente, então a gente procura fazer essa intervenção de forma geral e não de forma pontual. Porque o mesmo problema que um está acontecendo com um vai acontecendo com outros. E aí a gente tem essas ações assim. E a pesquisa nos traz um feedback do cliente impressionante. Tá? E eu ponho as equipes para lerem. Tem gente preocupada que talvez nem qualquer tipo de reclamação, qualquer detrator já se sente que é a equipe dele fala, não, vamos ver, caso a caso, isso aconteceu aqui, mas podia ter acontecido em qualquer equipe, desde que seja pontual. A sério, né, isso, leva a sério, a galera leva a sério eu mesmo. acho que esse é um dos grandes diferenciais de vocês, porque leva a sério o feedback do cliente, sim, leva a sério sim. esse depoimento. E é tão, assim, eu me sinto muito confortável em conversar com o cliente e eu tentando fazer o melhor que a gente pode fazer. Isso existe uma limitação. Eu até comentei ali agora da limitação que a gente tem de pessoas. Profissionais de TI. Não encontro profissionais de TI. Mas as pessoas que tem aqui, a gente tenta produzir, tenta produzir o melhor para o cliente. Eu vejo que a parceria que a gente conquistou juntos, para nós, a empresa virou uma consultoria imparcial, que isso para nós é importantíssimo. A cada momento que eu preciso de algo, a gente tem o recurso mais rápido hoje de comunicação existente, né? Que é o WhatsApp. A cada momento que eu peço alguma coisa, e às vezes não é um pedido de alguma coisa que vocês não fizeram, eu entender o processo melhor para que a gente possa internamente trabalhar. Eu não vejo nenhum tipo de insatisfação. Inclusive, falando pelos diretores, toda vez que eu passo, eu tenho... tá muito consolidada essa parceria. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante para nós.
né? Então, assim, e essa transparência que é gerada entre as duas empresas, no caso, e pessoalmente também, é importante para nós prosseguirmos isso, e espero estar medindo essa satisfação com vocês, que a empresa cresça junto, que vocês continuem vendo essa empresa crescer, mas com a ajuda que vocês têm com essa consultoria que nos dá. Então, não vejo nenhum ponto de... Não tenho nenhuma restrição, né? Eu sou um promotor de vocês mesmos. Então, eu sou um promotor. Caso me perguntem, eu falo, eu sei quem vai fazer essa pesquisa. Antes de qualquer coisa, ela é imparcial. Eu gosto de falar isso, porque se for para mim, eu quero que dê as características da empresa de vocês, como eu gosto de ser atendido, né? Então, procurem essa empresa que eles vão resolver o problema que você precisa escutar os seus clientes. Eu acho que vocês fazem isso de forma de forma excelente também. Não sei se vocês fazem uma pesquisa, né, interna também, mas eu só tenho 10 a dar para vocês. Eu nunca tive um tipo de problema, e toda vez que eu preciso, eu sou muito bem atendido, né? Que bom, André. Que coisa boa. Pra gente é uma alegria muito grande vocês terem chegado por meio de uma recomendação e vocês serem promotores também, né? Continuarem aí recomendando o nosso trabalho. E a gente fica muito feliz de ter a Megasoft como cliente e acompanhar de perto essa empresa que é um case de sucesso. E a gente vê isso no dia a dia de vocês, vê a seriedade com que vocês conduzem não só a pesquisa, mas o dia a dia da empresa. E é por isso que vocês estão onde estão. É uma empresa exemplar e a gente fica muito orgulhoso de fazer parte e de acompanhar de perto essa fotografia tão bonita que são os resultados de vocês. É só parabenizar mesmo e agradecer pela parceria. Conte com a gente aí sempre.